Caro presidente dessa sessão, senador Jorge Viana, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, visitantes que nos dão o prazer da sua estada aqui. Hoje é um dia muito especial na economia brasileira, e especialmente naquela que nós consideramos a joia da coroa, que é a mais importante empresa estatal brasileira, com presença no mercado internacional, a Petrobras. Me refiro ao leilão marcado para daqui a pouco, do Campo de Libra, que é a maior reserva de petróleo do nosso país, que representa 66% do pré-sal brasileiro e só deveria ocorrer com absoluto rigor e respeito às regras básicas de transparência e segurança jurídica. Não entendo como uma negociação tão relevante como essa ocorra de modo, eu diria, apressado, sem a definição clara do modelo de exploração de reservas de petróleo, com previsão de ser alterado e rediscutido em 2015, portanto, nas próximas licitações. Somos favoráveis, sim, a esse processo, mas desde que feito com o rigor adequado. Ora, se a lei de partilha tem problemas ainda não esclarecidos nem discutidos, por que e qual a dificuldade de arrumarmos a casa agora, antes de dar prosseguimento a esse leilão e a todos os outros que envolverão as camadas profundas de petróleo brasileiro, o chamado pré-sal? Me parece que essa é a questão. Não somos contrários ao leilão, queremos exatamente a definição de regras bem claras. Primeiro, para preservar o patrimônio nacional. E segundo, também para dar segurança ao direito brasileiro e aos investidores que participarão dessa disputa. Existem ainda, senhores senadores, muitas dúvidas sobre a determinação legal de que a Petrobras seja a operadora única de todos os campos, tendo que deter, no mínimo, 30% de cada poço do pré-sal. Alguns, claro, entendo o senador Requião, preferem que a própria Petrobras faça ela exatamente isso, ou através dela ou de uma outra empresa estatal brasileira. Mas a questão é exatamente por isso que se deve examinar detalhadamente essa matéria tão relevante. Não está claro também qual será o papel da Pré-Sal Petróleo, a PPSA. Fala-se que essa estatal nova não colocará um centavo nesse negócio, mas terá 50% do comitê operacional do consórcio vencedor, além de poder de veto. Faltam informações, portanto. Detalhes como profundidade do poço, rotação das sondas ou estruturas de brocas, se de diamante ou de aço, precisam estar muito claras antes dos lançamentos dos editais previstos para esta nova fase de exploração dos recursos do petróleo brasileiro, que é um patrimônio de todos. As negociações precisam obrigatoriamente preservar os interesses soberanos do país e, ao mesmo tempo, atrair consistentes e confiáveis investimentos estrangeiros para o importante e estratégico setor de energia. As inúmeras críticas à forma como o governo federal tem tratado esse leilão se devem mais às dúvidas e à insegurança gerada por critérios duvidosos na negociação. Mais seguro, portanto, para alguns especialistas, era o sistema em vigor anteriormente, o sistema de concessões, não o de partilha, que foi a opção tomada agora no leilão de Libra. Estamos falando de uma reserva que deve gerar de arrecadação ao governo federal, nos próximos 35 anos, aproximadamente 700 bilhões de reais. Especialistas do setor de energia estimam que essa riqueza nacional, tão indispensável ao desenvolvimento econômico do país, está avaliada em mais de US$ 1,5 trilhão de dólares, o equivalente a mais de 3 trilhões 225 bilhões de reais, considerando a cotação atualizada do dólar. As reservas dessa importante área estão estimadas entre 8 e 12 bilhões de barris de petróleo. É mais do que nós estamos produzindo. É preciso deixar claro que, pela primeira vez, o governo federal colocará em prática o regime de produção compartilhada. Por isso, a importância dessas negociações ocorrerem de modo rigoroso e com elevado grau de confiabilidade.
pelos novos critérios, a Petrobras terá, no mínimo, 30% de participação em todos os projetos dessa exploração. Está previsto também que mais de 40% do petróleo extraído deve ser destinado ao Caixa da União. Esse talvez seja, senador Requião, o ponto que esteja a justificar a pressa, fazer caixa. Talvez isso esteja aí justificando essa necessidade e essa urgência. Aliás, a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, precisa, portanto, se ater a esta realidade para que a Petrobras consiga garantir os investimentos necessários com ganhos econômicos e sociais ao Brasil, dono soberano de tão importante reserva de petróleo. Isso tem impactos, inclusive, nos planos de investimento e ajustes de contas de estados e municípios, pois envolve também o pagamento de royalties do petróleo. Por isso, a tensão entre os protestos de petroleiros e de outros manifestantes no Rio de Janeiro, local do leilão. A presença da Polícia Federal e até do Exército, com mais de 1.100 homens das Forças Armadas, Polícia Militar, Guarda Municipal, helicópteros e lanchas demonstram o nível de tensão que este leilão está provocando. O ex-presidente da Petrobras e atual secretário de Planejamento do Governo da Bahia, José Sérgio Gabrielli, disse recentemente, numa entrevista, que o leilão de Libra é inoportuno porque o atual momento econômico é desfavorável. Ao meu ver, soa contraditório que esse leilão ocorra quando ex-integrantes, como o ex-presidente da Petrobras e dentro do próprio governo, conhecedor do setor de petróleo, coloca em risco e em xeque, coloca em xeque a credibilidade desse negócio. Não se pode esquecer que, até pouco tempo, a imagem contábil da Petrobras foi questionada após a compra da refinaria americana de Pasadena, situada no Texas, Estados Unidos, resultando num prejuízo bilionário à estatal brasileira. O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União têm feito avaliações sobre os procedimentos da estatal para fechar negócios. Quando esteve aqui no Senado para explicar essa operação, o ex-presidente da empresa afirmou que petróleo é um negócio de risco. Risco esse que, em minha opinião, precisa ser bem calculado para não colocar em situação crítica os investimentos desse importantíssimo setor da nossa economia. Mas por que ser a Petrobras, o petróleo, um patrimônio dos brasileiros. Os embates na justiça também contaminam a confiança dos leilões de petróleo. Mas não foi diferente assim quando houve a privatização do setor das telecomunicações, quando liminares eram feitas e concedidas em papel de pão em muitos lugares de nosso país. A Advocacia Geral da União, a AGU, que está postada lá no Gabinete Civil da Presidência da República, conseguiu já derrubar até pouco 18 das 24 ações contra a realização desse leilão. Parece que algumas delas impetradas pelo senador Roberto Requião, a quem eu concedo a parte com muito prazer. Aparentemente eu fiquei sem som. E eu não sei como é que isso pode ter acontecido. Só para fazer uma retificação, senadora. A AGU não derrubou nenhuma ação popular. Simplesmente não se obteve ainda nas ações populares a liminar para paralisar o leilão. O leilão vai continuar sendo discutido. Inclusive, na ação que foi preparada no meu gabinete, com a parceria do Dalmo Dallari e do Fábio Comparato, a juíza determinou que os participantes do leilão fossem intimados da existência da ação para que, posteriormente, não aleguem desconhecimento da situação. E a ação que nós entramos no Paraná, o juiz se declarou incompetente, que a competência seria do Rio de Janeiro, mas parece que isso está sendo revisto e nós estamos esperando para logo, e talvez ainda antes do leilão, uma solução. Então, não há nenhuma derrota de nenhuma ação popular. Simplesmente não houve a concessão das liminares. Agora, eu quero concordar com Vossa Excelência na afirmação de que nenhuma razão preside a realização desse leilão, a não ser
esse desespero pelo superávit primário e pela utilização dos 15 bilhões de reais no caixa do governo. E isso foi feito sem discussão. Eu já debati aqui no Senado, até com a participação do senador Cristóvão, o destino do meu decreto legislativo, assinado por mim, pelo senador Pedro Simon e pelo Randolph, que a mesa mandou para 3 comissões sucessivas. E você sabe que numa comissão não fica menos de 2 meses. E o leilão está sendo feito hoje. E, além disso, o líder do governo, o senador Eduardo Braga, pediu ao senador Vital, da CCJ, para ser o relator do decreto legislativo. Levou para casa o projeto e não devolveu. Então, está se fugindo ao debate, não se quer esclarecer o sentido verdadeiro desse leilão, e é um prejuízo enorme. Agora, eu vejo uma vantagem nisso tudo. O nosso governo está fazendo um verdadeiro striptease. Está desfilando sem a fantasia, está sem máscara e mostrando qual é a sua verdadeira natureza programática e ideológica. E isto vai, sem sombra de dúvida, pesar nas próximas eleições. Senador Requião, o senhor está trazendo uma informação relevante que é a respeito dessa ação popular que entrou no Paraná, que o magistrado reviu em função de competência, se é o Paraná ou o Rio de Janeiro. Isso é uma informação nova que pode exatamente ter influência sobre a realização ou não do leilão hoje à tarde no Rio de Janeiro. Eu quero também deixar claro, eu não sou contra a realização do leilão, acho que é preciso, na exigência de um investimento dessa envergadura, a participação de outras empresas estrangeiras, ou estatais estrangeiras, ou privadas estrangeiras, ou petroleiras, mas desde que as regras sejam muito claras para preservar o patrimônio nacional e que haja segurança jurídica para a Petrobras, para que nós, brasileiros, saibamos o que está sendo feito e não simplesmente pegar o patrimônio e entregar de mão beijada. A necessidade que eu defendo, senador, é exatamente essa. Então, se a liminar, a ação popular, por Vossa Excelência tomada junto com outros grandes juristas brasileiros, tiver sucesso, exatamente o objetivo é este, é dar conhecimento e discussão na Casa, que é a Casa da República, para uma matéria desta envergadura, desta natureza e desta relevância para o interesse nacional. Eu sou favorável, assim, a leilão. Até preferia que fosse pelo regime anterior das concessões, que o controle maior da Petrobras existia sobre isso. Mas o governo preferiu fazer sobre o sistema de partilha, dando lá suas razões. Novamente, concedo a parte com Vossa Excelência, senador. Na verdade, se propaga na mídia, na internet, que se quebrou a espinha do hegemon norte-americano. Os Estados Unidos acabaram não participando por uma série de circunstâncias, inclusive circunstâncias da espionagem. Mas que vantagem leva o Brasil de substituir um hegemon por outro? Nós não queremos mais o Estado hegemônico norte-americano no planeta, mas vamos admitir agora um Estado hegemônico chinês. A minha posição muito clara é que o Brasil devia explorar diretamente o petróleo e só exportar produtos já industrializados, processados, não exportar sequer o óleo bruto. E nós estamos sem nenhuma discussão. A teimosia da presidenta é uma coisa incomensurável. Aqui no Congresso, o meu partido evitou a discussão dentro da bancada e depois, comandando a mesa do Senado Federal, impediu que o decreto legislativo fosse discutido, frustrou a possibilidade da discussão sobre o leilão de Libra. E é isso que está acontecendo. Não há explicação alguma, não há razão alguma que justifique este leilão, a não ser o desespero pelo caixa de uma economia primarizada e em desespero. Estão tentando corrigir até o processo eleitoral erros de administração da economia brasileira feitos não só agora, erros que vêm sendo feitos há muito tempo, há quase 20 anos. Não estou falando do governo do Lula e da Dilma, que continuaram com o mesmo processo. A primarização da economia, a desindustrialização, que é um fato. Agora, senadora, há 15, 20 anos atrás, o Brasil era maior que a economia chinesa,
tailandesa, norte-coreana e Malásia juntas. E agora nós estamos vendo aí o discurso de que a Petrobras não tem recursos, mas uma empresinha de Portugal e outra da Colômbia tem recursos para tomar o lugar da empresa brasileira de petróleo. Isto é absolutamente ridículo. E nesse setor, eu lastimo dizer que eu não sou a favor do sistema anterior de concessão. Era mais terrível do que esse. A partilha ainda tem alguma intervenção do Estado. Mas a nossa presidente Dilma está sendo pior que o Fernando Henrique Cardoso no setor do petróleo. É com prazer concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque também, porque esse tema, claro, requer aí essa avaliação. O senador Requião tem uma posição conhecida a respeito dessa matéria e tem a coragem de manifestar suas posições com toda a clareza, como fez agora, em relação a não só ao leilão, mas uma avaliação geral de governo. Muito obrigado, senador Requião. Obrigado, senador Cristóvão Buarque. Senadora, a fala do senador Requião é quase completa, mas eu vou dar mais um dado que é preocupante. A presidenta mandou para cá um projeto que reservava o royalties do petróleo para a educação. É uma pena que ela não tenha aceito o projeto meu, Tasso Gereissati, Aloysio Nunes, visando isso. Podia ter aproveitado, isso já estava aprovado há mais tempo e era um reconhecimento ao Congresso. Preferiu mandar o dela, está aprovado. Mas não vai cumprir agora. Porque os 15 bilhões do que chama-se bônus de assinatura, que é um royalty antecipado, ela não vai colocar na educação, vai para o Caixa para financiar o superávit fiscal. Ou seja, de certa maneira, está se voltando aquela famigerada reforma constitucional do Fernando Henrique, que chupava recursos da educação, não cumprindo o que a Constituição mandava. Como é mesmo que chamava aquilo? Que a gente conseguiu derrubar. É bom quando a gente esquece o nome de coisa ruim. Mas aquela desvinculação, a desvinculação que foi derrubada aqui, voltou. Voltou porque esse recurso só virá de volta à educação quando o Tesouro achar que deve, que quer. É mais uma preocupação, além de todas as outras que o senador Requião trouxe. O governo vai tirar o que, pela lei que o governo mandou para cá, iria para a educação, pelo menos temporariamente. E a gente sabe que esse temporariamente pode levar 5 anos, até muito mais. É uma pena que a presidenta esteja fazendo um gesto como esse, além de todos os outros, de não aproveitar da maneira mais correta esse recurso. Hoje era para ser um dia de festa. No lugar disso, nós temos o exército na rua contra o povo, que é algo muito preocupante. Imagine se um soldado do exército for obrigado a quebrar a cabeça de um manifestante, tirando sangue de brasileiro, jogado no asfalto por um exército nosso. Isso já houve no regime ditatorial. Mas no regime democrático, exército é para enfrentar tropas estrangeiras e não para enfrentar jovens se manifestando dentro do Brasil. Senador Cristóvão, também se um homem da segurança, seja ele da Polícia Militar, Guarda Civil, do Exército, ou da Polícia Militar, ou da Polícia Federal, também for assassinado nas mesmas condições, a repercussão sobre isso será extremamente amarga para um debate que deveria ser com base na civilidade, no rigor da discussão, avaliando profundamente todas essas questões que foram abordadas, seja pelo senador Requião, seja por Vossa Excelência, inclusive sobre a destinação dos royalties do pré-sal, porque o senhor que é, digamos, o nosso mestre aqui na questão da educação, é exatamente essa dúvida, até quando nós vamos ter a garantia de que esse dinheiro vai estar assegurando para termos educação de qualidade universalizada, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Então, isso realmente é a outra questão decorrente também da realização deste leilão que deverá acontecer hoje. Também concedo a parte com muito prazer ao senador Álvaro Dias. Senadora Ana Amélia, também pretendo abordar hoje esse tema, mas em razão do momento eu a aparteio para destacar a violência que está ocorrendo.
diante desse leilão. Já pessoas feridas, pelo menos 4 pessoas ficaram gravemente feridas, bombas de efeito moral sendo utilizadas, tiros de bala de borracha, carro de reportagem incendiado, enfim, uma reação forte daqueles que não entendem como pode esse leilão ocorrer nestas circunstâncias. Das 46 plataformas de campos, 42 estão paralisadas desde sexta-feira em greve contra a realização do leilão, e o governo instala uma verdadeira operação de guerra para garantir a realização do leilão, que pretende agora, daqui a 15 minutos, realizar no Rio de Janeiro. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Muito obrigada, senador Álvaro Dias, que é um useiro e costumeiro operador das redes sociais e, portanto, a informação online e instantânea contribui. Eu queria que tanto a parte do senador Requião, o senador Cristóvão Buarque, o senador Álvaro Dias fizessem parte desse meu pronunciamento. Já estou encaminhando o presidente Jorge Viana. Hoje, aliás, o jornal O Globo trouxe uma informação que também preocupa, abordando a questão da partilha do petróleo. A manchete do jornal diz: Libra vai a leilão sem plano contra vazamento. Segundo a reportagem, o relatório com os princípios a serem adotados em desastres ambientais está engavetado há mais de um ano. Não há plano de contingência para minimizar o impacto de um possível desastre ecológico em caso de vazamento de petróleo no mar. É outra dúvida que chama atenção. A análise sobre vazamentos não foi concluída e o plano sequer foi aprovado. O Ministério de Minas e Energia alega que os estudos técnicos aguardam a aprovação do Palácio do Planalto sobre a área muito necessitada de agilidade e inovação, como é o caso do setor de energia e, em particular, da energia fóssil, no caso, o petróleo. Mais uma vez, a burocracia atinge negócios e projetos que demandam questões urgentes. O país precisa de mais soluções, sobretudo nesse importante setor econômico, que é o de petróleo e gás. Aliás, nós sabemos que toda decisão apressada corre sempre o risco de ser imperfeita. Melhor, exatamente, admitindo que o governo pretende alterar os termos dos leilões a partir de 2015, por que não fazê-lo agora, se haverá essa alteração lá em 2015? E alguma discussão a mais, renovando a minha posição. Sou, sim, favorável a esses leilões, mas com um debate, com uma segurança jurídica, assegurando a preservação do interesse nacional e também a segurança jurídica para os investidores que vão participar dessa exploração do pré-sal, que é um patrimônio de todos os brasileiros. Nós vimos aqui na discussão dos royalties, da repartição dos royalties do pré-sal. Foi quase uma guerra federativa aqui dentro, entre os estados que são produtores do petróleo e os estados que são não produtores de petróleo. Então, nós vimos já como foi, e agora se dá essa batalha numa outra esfera. Então, eu queria agradecer aos senadores que me apartearam e dizer que este tema realmente nós precisamos continuar discutindo aqui, ao mesmo tempo que saúdo os nossos visitantes que estão aqui no Senado, no plenário do Senado Federal. Imagino que estudantes todos, e bem-vindos a esta segunda-feira em que todo mundo está olhando o Rio de Janeiro neste leilão do pré-sal, do Campo de Libra. Muito obrigada, presidente Jorge Viana. Que agradeço, senadora Ana Amélia. Agora, a senhora, quando souber de onde são os estudantes, vai querer fazer uma referência aí embaixo. São de Novo Hamburgo. Então, são do Centro Universitário, Novo Hamburgo, e sejam bem-vindos aqui ao Senado Federal. E a gente está aqui, como bem falou, essa representante do Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia. Acolhemos todos com muita satisfação. Sejam bem-vindos a Brasília e ao plenário do Senado Federal. Eu